Desde a posse, em 1º de fevereiro, o senador Cajuru assumiu com proeminência todas as funções de um senador: legislativas, fiscalizadoras, autorizativas, julgadoras, aprovadoras de autoridades, entre várias outras competências, como a de buscar recursos para o seu estado. No dia 11 de julho, um dos últimos de trabalho legislativo antes do recesso, o jornalista Glenn Greenwald esteve na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para prestar esclarecimentos sobre o vazamento de conversas do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, com o procurador Deltan Dallagnol, na força-tarefa da Operação Lava Jato, divulgadas pelo website The Intercept Brasil. Isso aconteceu graças a requerimento do senador Jorge Cajuru, encaminhado à presidência da CCJ ainda em junho. Mais uma de suas ações que mostra uma das vertentes do trabalho do senador: o envolvimento com temas polêmicos e a coragem para mexer nos vespeiros. Como a insistência na criação da CPI da toga, um tema que se encontra adormecido no Senado, cuja instalação ou não ainda vai ser colocada em votação no plenário, conforme promessa do presidente Davi Alcolumbre. Presidente, estou me dirigindo a Vossa Excelência, respeitosamente. Uma pergunta. O senhor disse aqui na semana passada, democraticamente, cumpriu a sua palavra de homem, eu até disse, a gente conhece um homem pela palavra, que o plenário iria decidir sobre a CPI da toga, correto? Aqui em voto aberto. O senhor falou oportunamente. Oportunamente significa o quê, presidente? Por fineza. Oportunamente, poeta. Oportunamente quer dizer pode ser nunca? Oportunamente. Hã? Oportunamente. Oportunamente? Sim. Essa vai ser a resposta? Isso. É? Isso. Para jornalista, essa resposta é perigosa. É a resposta que oportunamente fala a Vossa Excelência. Aqui, ó, o Mário me impressionando aqui, ó, que eu sei o que é oportunamente. Assim como quem quer a CPI, Cajuru defende também que se instaure o processo de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes. Por que o Senado Federal não coloca em votação o pedido de impeachment de Gilmar Mendes? Há 4 pedidos aqui engavetados até agora. Tem pedido com mais de 2 milhões de assinaturas. Tem pedido com mais de 40 fundamentos, como do ótimo jurista Modesto Carvalhosa. Tem pedido de senadores para esse impeachment. Porque não é possível. O que é que existe neste Senado Federal de medo desse Gilmar Mendes? O ministro contra-atacou e encaminhou ao presidente do STF, Dias Toffoli, ofício em que pede providências que entender cabíveis diante de declarações de Cajuru repercutidas nas redes sociais. Cajuru emoldurou uma cópia do ofício e colocou na parede de seu gabinete, como se fosse, em suas palavras, um atestado de idoneidade. Então está a cópia do pedido que ele fez ao ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tome providências cabíveis contra mim, em função do que eu falei dele, depois do que ele falou do procurador digníssimo da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, chamando-o de gentalha, de gangster, de cretino, e depois que ele chamou o meu colega aqui do Senado, senador Alessandro Vieira, de desqualificado. Deu direito para uma reciprocidade de adjetivos, foi o que eu fiz. Eu posso ter exagerado na forma, no conteúdo não. E no plenário lembrou o artigo do jurista Dalmo Dallari, escrito em 2002, quando Mendes foi indicado para o STF. Título: Degradação do Judiciário. O professor da USP questionou a reputação do então advogado-geral da União e se posicionou contra a aprovação do nome pelo Senado, porque isso poderia colocar em risco a proteção dos direitos no Brasil, o combate à corrupção e a própria normalidade constitucional. Segundo o Dallari, o indicado não tinha a reputação ilibada necessária para integrar
o Supremo Tribunal Federal. Jurista, professor da USP, Dalmo Dallari, em artigo, ano de 2002, estamos em 2019. Por causa de sua independência e posições firmes, Cajuru é um dos senadores mais procurados pela imprensa para entrevistas. Já deu mais de uma centena de entrevistas. Foi notícia nas grandes revistas, emissoras de rádio e jornais do país, nos principais sites e portais, em programas veiculados por redes sociais e até na imprensa internacional, como aconteceu com o espanhol El País, um dos 5 maiores jornais do mundo. Entre embates, pronunciamentos e apresentação de projetos, o senador Cajuru não esquece os moradores de Goiás. Além de indicar recursos para os vários municípios, sozinho ou através da bancada de Goiás, o senador fez a interlocução para inclusão e desbloqueio de obras junto a órgãos do governo, como, respectivamente, a Superintendência de Governo do Centro-Oeste, SUDECO, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senador Jorge Cajuru, aqui quem fala é Renato, prefeito de Aporé. Estou aqui hoje para te agradecer mais uma vez por ter me acompanhado ontem na SUDECO, solicitando lá o pagamento das emendas do nosso município, nosso caminhão coletor de lixo, e uma pá carregadeira. Nós estamos aqui no FNDE, eu fui aqui assessorado pelo Marcelo Providel, que é o chefe de gabinete do senador Cajuru. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para agradecer a estrutura e o apoio do senador Cajuru, porque os problemas nossos aqui no FNDE foram resolvidos. Sem contar a liberação de dinheiro que o senador conseguiu diretamente para obras. Exemplo, já foram liberados recursos para a construção de escolas em Turvelândia e Bom Jesus de Goiás, para erguer creches em Rio Verde e para a compra de equipamentos destinados ao Centro de Atenção ao Diabético de Goiânia. Só para este centro diabético, contando com a boa vontade do ministro Mandetta, já foram destinados R$ 5.999.656. No geral, por indicação do senador Cajuru, sem ele contar com recursos de emendas em 2019, por ser o primeiro ano de mandato, o total de dinheiro envolvido em benefícios para Goiás já passa de 24 milhões de reais, contemplando, entre outras, cidades como Águas Lindas, Abadiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Cavalcante, Flores, Luciânia, Cristalina, Goianésia, Formosa, Planaltina, Caldas Novas, Trindade e Uruaçu. Mais 2 milhões para o Hospital do Câncer em Rio Verde, junto com o Centro Diabético lá. Mais 1 milhão para o Hospital do Câncer Araújo Jorge, através do senador Teomário Mota, com sua emenda do estado de Roraima. Mais 22 cidades com o Projeto Rural Sustentável e recursos financeiros internacionais da Embaixada do Reino Unido. Mais 1 milhão para a feira em Goiânia. Mais 13 ônibus escolares, mais 18 maquinários, mais 6 pontes, mais reforma do estádio Serra Dourada para voltar a ser o melhor estádio do Brasil através do ministro Osmar Terra, Ministério da Cidadania e do secretário nacional de Esportes Emanuel. Trabalho que tem gerado reconhecimento por parte de prefeitos, mesmo os que não apoiaram Cajuru nas eleições de 2018. Olha, o Cajuru tem proporcionado uns momentos muito diferentes para nós prefeitos. Ele é diferente, né? O Cajuru é diferente, ele é uma pessoa que fala o linguajar da gente, né? Não tem rodeios com ele, então isso é bom, né? Então, e ele tem esse relacionamento também com o FNDE, com os outros órgãos do governo federal. Isso é interessantíssimo, a gente fica à vontade, né? O Cajuru, ele consegue escancarar o governo federal para nós que nós não tínhamos essa condição, não tínhamos essa oportunidade. Então é de extrema importância esse trabalho do Jorge que a gente tem começado a fazer e tenho certeza que vai servir de exemplo para muitos parlamentares. O senador Cajuru mostrou-se ativo também na apresentação de emendas para a inclusão na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
um instrumento normativo com as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano. Ao todo, o senador Cajuru apresentou mais de 60 emendas, individualmente, através da bancada do Estado de Goiás e ainda por meio das comissões temáticas. Levando em conta aspectos regionais e nacionais, Cajuru formulou emendas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, segurança e fomento ao setor agropecuário. Espero que elas permaneçam na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que, como todos sabemos, ficou para agosto. Jorge Cajuru foi um dos senadores mais influentes nas redes sociais ao longo do primeiro semestre. Em 3 ocasiões, apareceu como primeiro no ranking entre os 81 parlamentares nos levantamentos semanais do FSB Influência Congresso. Assim como liderou entre os parlamentares mais influentes de Goiás em levantamentos bimestrais. Um dos pioneiros em mídias sociais no país, o senador Cajuru vê seu trabalho no parlamento recompensado, entre outras razões, pelo aumento expressivo no número de seus seguidores, de fevereiro, quando tomou posse, até julho de 2019. Cajuru duplicou o número de seguidores no Facebook, triplicou no Instagram, também triplicou no YouTube. Todas as atividades do senador Cajuru podem ser acompanhadas através do facebook.com/CajuruGoiás, Instagram Senador Cajuru, Twitter @Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial.